Uma dúvida muito comum em relação ao tema pensão alimentícia se refere ao valor que deve ser pago. Muitos pensam que existe uma regra básica que diz que é de 30% dos rendimentos de quem vai pagar, mas isso não é bem assim. A base de tudo está no artigo 1694 do Código Civil, que diz o seguinte: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Os alimentos devem ser fixados na proporção da necessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Ou seja, para que se saiba quanto vai ser pago a título de pensão alimentícia, o juiz vai levar em consideração tanto a necessidade de quem precisa receber os alimentos, quanto a possibilidade de quem vai pagar e as condições sociais de cada um. Não se pode generalizar de uma forma específica quanto vai ser pago para toda e qualquer pessoa. Não existe na lei uma planilha discriminando quais percentuais vão ser pagos, mas sim fica a critério do juiz, analisando cada caso concreto, quanto o pai pode pagar, quanto a mãe pode pagar, quanto o filho precisa para se manter. E a pensão alimentícia, na verdade, é bem abrangente. Ela vale de pai para filho, de mãe para filho, vale entre os cônjuges que se separaram, às vezes chega a atingir até os avós que pagam pensão para os netos. Mas como o mais tradicional é a questão de pai para filho, a gente vai usar isso como exemplo para explicar as situações. Então vamos colocar como exemplo a situação do pai que precisa pagar pensão alimentícia para o filho, mas que ele está enfrentando dificuldade financeira. Ele está desempregado, ele não está tendo condições de pagar, condições financeiras de pagar. O que o juiz vai levar em consideração? Primeiro, como é que é a condição da criança hoje? Ela está precisando receber alimentos? Porque às vezes um casal se divorcia, a criança está vivendo uma vida super tranquila financeiramente com a mãe e o pai hoje está enfrentando uma severa dificuldade financeira. E a criança, na verdade, nem precisa da pensão alimentícia do pai, porque ela está super tranquila em relação a isso. Então o juiz vai ponderar, realmente ela precisa? Se houver necessidade, mesmo que o pai enfrente dificuldades financeiras, ele vai fixar um patamar mínimo. Por exemplo, vamos dizer que a criança precisa de no mínimo R$ 300 para se manter no mês. Mesmo que o pai seja desempregado, a tendência é que o juiz o obrigue a pagar sob o seguinte argumento: por mais que hoje ele enfrente dificuldades financeiras, ele não está inviabilizado de trabalhar. Ele tem saúde, ele tem condições de ir em busca de meios para sustentar o seu filho. E a partir disso, ele fixa a pensão alimentícia. É diferente, por exemplo, do pai que está trancado no hospital, preso numa cama e que ele não pode realmente se levantar e trabalhar de forma alguma. Então ele está preso, né? E na prisão ele não consegue nenhum tipo de meio de naquele local receber algum tipo de rendimento. Então ele realmente não tem como pagar naquele momento. E isso sim afastaria sua responsabilidade. Agora vamos pegar como exemplo o pai rico, que está com muito dinheiro, um empresário que ganha lá R$ 300.000 por mês. O filho vai ser sócio do pai, ou seja, o filho vai receber 30% dos 300 mil que o pai ganha por mês? Não necessariamente. Também nessa condição, o juiz vai levar em consideração as necessidades do filho, e não simplesmente o quanto o pai ganha. Então, por mais que o pai seja rico e tenha boas condições, ele vai pagar dentro daquela proporção em que é necessário para a manutenção do filho. E aqui a gente leva em consideração o padrão de vida da criança. Ou seja, pensão alimentícia não é feito simplesmente para ir ao mercado e comprar comida. Ela é feita para se manter um padrão de vida. E isso, claro, vai variar de acordo com a classe social. Então, o filho daquela pessoa que ganha R$ 1.000, R$ 2.000 por mês, ele vai ganhar um determinado valor de pensão. É diferente do filho da pessoa que ganha R$ 300 mil por mês. Ele vai ter um direito a uma pensão de um valor maior, porque não faria sentido exigir da pessoa que ganha R$ 1.000 por mês que pague R$ 3.000, R$ 4.000 de pensão. E ao mesmo tempo não faria sentido um pai que ganha R$ 300 mil por mês pagar R$ 400 de pensão. Fugiria muito
a base familiar e a base de rendimentos que essa criança poderia usufruir. Então, por exemplo, o filho do pai rico, ele vivia com esse pai por vários anos, e enquanto ele vivia com o pai, ele estudava em um bom colégio, ele frequentava academia, ele fazia natação, fazia judô, ele viajava uma vez por ano para o exterior, ele tinha aquele padrão de vida mais elevado. O pai se divorciou, o filho ficou com a mãe e aí vai ser pleiteada a pensão alimentícia. O que vai ser analisado é a manutenção desse padrão de vida. Então, nessas circunstâncias, pode ser que ele receba 10 mil, 20 mil reais por mês de pensão, mas ao mesmo tempo, ele não vai ser, como eu disse anteriormente, sócio do pai. Ou seja, o pai às vezes ganhou 400 mil no mês. O que ele precisa para manter o bom colégio, a boa educação, a boa alimentação, boas roupas, a viagem no fim do ano, é de 10 mil por mês. Não é porque o pai ganhou 400 mil que necessariamente ele vai ter que pagar 40 mil, 50 mil, 70 mil de pensão. Porque o objetivo da pensão alimentícia não é fazer com que a pessoa que precisa dos alimentos se encoste em quem vai prestar os alimentos, e sim fazer com que quem tenha a necessidade receba esse proveito, mas não de forma a explorar quem deve pagar. De fato, a gente vê que na prática muitas vezes é fixado um patamar de 30% dos rendimentos líquidos de quem vai pagar, mas por todos esses motivos não se pode generalizar. E por fim, é importante lembrar que a qualquer momento essa situação pode ser alterada. Existe uma ação própria chamada revisão de alimentos, em que hoje a pessoa está num rendimento muito bom, mas amanhã ela perde o emprego, ela não consegue mais manter aquele valor, ela pode reduzir isso pedindo judicialmente que seja alterado este patamar, assim como quem está recebendo a pensão, se surgir uma necessidade maior, ele também pode pleitear isso. Então hoje ele está tranquilo, ele recebe aquele valor. Amanhã ele ficou doente, ele pegou uma doença física ou psicológica e precisa de um tratamento médico contínuo que aumentou as despesas dele, e isso a qualquer tempo pode fazer com que o valor da pensão também possa ser alterado.